Olá, tudo bem? Eu, Suzy Bonfim. E eu sou Thelma Elorza. Estamos com você a partir de agora no O Londrinense Pod, o podcast do londrinense.com.br. Um espaço para especialistas e convidados de diversas áreas. Uma conversa direta com conteúdo do seu interesse. E nessa edição a gente traz um convidado muito especial, o ator e comunicador, produtor, etc., André Luiz Lima, que foi um dos colaboradores do Londrinense, que infelizmente teve que se afastar por um tempinho aí. Temporariamente, torcemos. Bem-vindo, André. É um prazer estar aqui. Quando você fala assim, o que temporariamente, que é temporariamente mesmo. Você falou de tanta coisa, comunicador, ator, né? Assim, é por isso que a gente dá um tempo das coisas também, já para a gente ir aprender e poder voltar e contar novas histórias, os novos encontros, que esse é um outro bom encontro para mim. Com certeza. É verdade. Vamos lá? André, você literalmente, a partir de Londrina, tem conexões pelo mundo por meio da arte. Sim. Como foi o início dessas andanças e quais os países que mais te marcaram? Bom, primeiro, antes de eu vou te responder, mas a arte me salvou. Tá, assim, a arte é extremamente importante para mim. Tá, assim, o que eu faço hoje, eu dividi o que eu aprendi pelo mundo, né, começando por Londrina. São mais de 30 anos de arte, né? Teatro. Na realidade, eu comecei muito jovem, eu comecei com 15 anos de idade. Então, né, eu estou fazendo aí 40 anos de teatro. de experiência, de troca. Eu sempre começo por Londrina, porque Londrina, para mim, eu sou londrinense e eu aprendi muito em Londrina. Né, porque assim, as pessoas sempre... Eu sempre vou repetir as mesmas coisas, mas eu acho que é importante. Aonde eu morava na rua, eu nasci na Rua Lagoas. E onde eu morava na Rua Lagoas, na frente eu tinha os suíços. Do lado eu tinha os japoneses. Aí eu tinha os espanhóis. Eu tinha os árabes. Isso foi extremamente importante para mim. Então, assim, o meu olhar, né, já nesse momento, ele era um olhar diferente, né, que eu fui perceber ali na frente. E eu porque queria ser ator. Isso desde os 3 anos de idade. Na verdade, eu queria ser ator de cinema, né? Mas imagina, né? Assim, eu tive que bater muito na tecla que as pessoas vai ser ator, esse menino, né? Com todas as histórias e crenças. Respirei fundo, já sabia o que eu tinha pela frente. Eu falei assim, mas vamos lá. Então, a minha história começa aqui, né? Que é essa história até do foco, né? De você também poder entender o que você tinha ali pela frente, o que você tinha que fazer com isso. Mas eu acredito que nessa estrutura de tudo que tinha ali na minha frente, desses países, dessas pessoas todas que estão na minha frente, me ajudou muito. Aí eu comecei a fazer teatro, eu fui para a Secretaria de Cultura de Londrina. Aqui eu tinha um professor espanhol, que era o Saperas, foi muito interessante, foi muito legal. A partir daí eu fui trabalhar com o Teodoro, que era do Grupo Delta, que foi extremamente importante. Eu fui fazer e acabei indo fazer Gota d'Água, se imagina? Né? Fui substituir um ator. Na época também eu acabei fazendo Jazão, então você imagina a quantidade de experiência que eu tive. Eu tive uma experiência antes com o Saper, na Secretaria de Cultura, que me traz ali Espanha, que ele é lá da Catalunha. Vou trabalhar com o Teodoro, que me traz ali pessoas fantásticas, como Ileia Ferraz, imagina na música, né, que fazia ali a direção musical. Ieda Marques Russo, que é bom trazer, que é o pessoal balé, do balé. Então, assim, tive pessoas muito interessantes nessa cidade para poder trabalhar. E, a partir disso, eu consegui depois pular de grupo e fui trabalhar com a Nietzsche Jacon. E era muito interessante, com o Grupo Proteu da Casa de Cultura da Universidade Estadual de Londrina. Era muito interessante, porque eram 2 grupos extremamente importantes, faziam coisas diferentes, mas eles tinham uma competição que me interessava, porque era uma competição saudável. Um fazia uma história, o outro fazia outra, e era uma competição saudável. E ambos brilhavam demais. Brilhavam demais. Então, outro grande aprendizado. E aí tinha o Festival Internacional, né, que a gente tem ainda, mas o Festival Internacional fantástico. Então, eu tinha na minha casa grupos do mundo. Né? Então, assim, eu tinha desde o Kazuono, fantástico, eu tenho do japonês, eu tenho o Katakali,
da Ásia, eu tenho assim, o Yascani da América Latina. Uau, como é que eu não vou aproveitar tudo isso? Não tinha outro caminho, né? Não tinha outro caminho. E a partir disso, eu fui... Claro, mas aí eu fui... Quando eu estava no Proteu, eu queria ter a oportunidade de morar fora. E aí eu consegui ir a Londres. E aí eu fui morar em Londres. E foi minha grande experiência, né? Porque assim, como eu já tinha essa história toda aqui, né? The Little London, a pequena Londres e tudo mais, é assim, mas e uma experiência. Então, quando eu cheguei em Londres, eu vi que ali não era a minha casa, né? Se o meu corpo ele já age diferente, né? Então assim, eu tenho uma tensão ali, então assim, eu tenho que aprender a ver, eu tenho que aprender a escutar diferente, saber onde eu estou. Isso foi extremamente importante para mim, que a arte já me trazia isso, um aprendizado como ator. Porque você encontrou lá uma multiplicidade, uma diversidade muito grande de pessoas e culturas no mesmo lugar, imagino. Exatamente, né? E saindo de Londrina, né? De uma cidade do norte do Paraná, muito jovem. E aí consegui estudar em Londres. Essas partes maravilhosas, mas a outra parte que também é maravilhosa, que para fazer isso eu lavava prato no restaurante de manhã, no restaurante italiano. Então eu entrava às 7 horas da manhã, eu saía tipo 3 horas da tarde, eu ia aprender inglês das 3 às 6 horas da tarde, depois eu entrava num outro restaurante inglês das 7 horas da noite até meia-noite, para que isso pudesse acontecer. E isso Mas foi fantástico. Você estudava que horas? Eu estudava inglês das 3 às 6, aí eu saía. E as segundas-feiras que eu tinha um day off, eu estudava em Oxford. Consegui estudar em Oxford, fazia uns cursos do extramural, né? Que legal. E às vezes também na Universidade de Londres, que te propunha alguns cursos. Então isso para mim era fabuloso. Mas todos ligados ao teatro? Só não, teatro. Ah. Não, só teatro. Então assim, eu fiz teatro feito por negros ou teatro contemporâneo, eu fiz acrobacia em Oxford. Foi indo, mas o grande lance desse aprendizado era essa troca. É o quê? Os encontros. E essas conexões, esses encontros é que te deu a inspiração para escrever a coluna no Exatamente, Londres. porque quando a Thelma me chama para fazer, que foi fantástico, e eu agradeço muito, de verdade, ao Londrinense, porque o Londrinense me deu a oportunidade de escrever. Né? Que eu falei assim, eu não sabia que eu podia. Quer dizer, eu sei que eu posso escrever, mas eu falei assim, e agora? Você escrevia com poesia, são colunas tocantes que falam não só de países e de pessoas, mas do contexto, das relações. Que, para mim, eu sou movido pelos encontros. Né? Assim, a arte me leva pelo mundo. E os encontros, eu sempre acho, como nesse encontro nosso agora, que eu vou sair aqui aprendendo algo. Você tem alguma coisa para dizer para mim, eu tenho alguma coisa para dizer para você. Né? Então, assim, como a arte, a gente sai do racional, então a gente consegue ligar aí com o invisível, né? Da gente poder ter outros olhares. Agora, me ocorreu aqui, para ter essas conexões, né, a gente sempre tem que ter algo geralmente em comum. Como é que você encontra essa conexão com essas pessoas que estão lá num país diferente, com gente diferente, numa situação que eu sei que não foi fácil, não foi tudo mil maravilhas para você enquanto estava lá lavando o prato das 7 às 3 da tarde, para depois ir estudar, para depois pegar e trabalhar de noite. Isso é uma relação difícil. Sim. Como encontrar essas pessoas e fazer as conexões necessárias para o seu crescimento nesse período? Eu acho que, bom, talvez tenha vindo isso comigo, né? Eu sempre soube o que eu queria, né? Eu sabia o que eu queria fazer, né? Lembra lá atrás a criança falou assim, agora como é que eu vou fazer isso, né? E vivendo nessa cidade e a arte, como eu já estava estudando a arte também me ajuda a ver de poder olhar, e eu tenho um talento, né? E eu tenho um talento de saber escutar, né? Que é o meu talento, né? Porque quando você escuta, eu vou estar exatamente com você, eu não vou estar com a cabecinha papapá, e agora eu estou nessa situação e darará, não. Estou aqui te ouvindo. Estou aqui
te ouvindo. E isso também, talvez eu te responda um pouco, porque estou pensando nessa resposta agora, né, de como as coisas iam se desenrolando para mim. Mas o meu foco na Inglaterra era aprender. E não só aprender, mas também uma troca. E porque eu tinha acabado de sair de Londrina, eu tinha conseguido sair daqui de uma situação familiar, de crenças, situações onde eu, queira ou não, estou realizando um sonho, mas eu estou começando uma história, começando a trilhar uma história, né? Claro, daí também tem personalidades, né? O meu jeito de ser. Né? Você é uma pessoa super acessível, né? Isso é curioso. Você se abre para as pessoas, né? Enquanto a maioria das pessoas a gente não se abre, né? Principalmente na primeira vista, assim, a pessoa fica meio travada, né? O André não, ele se abre, ele eu sou curioso. É uma coisa assim. Eu sou curioso. Que eu não sei explicar, né? Eu contar uma coisa que eu nunca contei em nenhum lugar. Eu dou bastante entrevista. Vou contar uma coisa que eu nunca contei. Impressionante. Sabe quando baixou, quando eu falo baixar, né? Quando você assume uma situação de artista. Quando eu comecei a fazer teatro aqui, que já era um sonho e tudo mais, né? E eu vinha, não, eu vou fazer isso. E aí eu começo no curso na Secretaria de Cultura, que eu já comentei aqui, mas eu não sentia nada. Daí eu fazia espetáculos, né? Aprendia, mas é isso. Um dia fez isso, juro por Deus, baixou um... Caraca! Veio uma luz lá de cima que entrou em mim e aí eu comecei a ver as coisas diferentes. Um outro sentimento. Eu nunca contei isso para ninguém. Ai, que Mudou legal. o olhar. Mudei o meu olhar. Olha, a gente sabe que o teatro como meio de comunicação, né, que é a base para esse seu trabalho, que você também desenvolve como mentoria. Sim. Para grupos de pessoas e individualmente. E o foco é relacionamentos. Como é que você chegou a esse formato aí? Dá um resuminho, mais ou menos, o que você faz primeiro, porque é uma coisa diferente, gente. Eu acho que merece a pena saber. Eu acho, assim, como é que você define o que você faz? Eu fui definindo com o tempo agora, né? Acho que por viajar muito, por estar em várias culturas e vários olhares, né? Assim, eu não tenho um olhar, são vários olhares porque somos diferentes, pensamentos diferentes, né? Eu estudo muito, né? Então, assim, e sou bom nos relacionamentos. E a arte, como ser ator, me ensinou muito. Eu tive vários mestres pelo mundo que me ensinaram muito, muito mesmo. Então, assim, tem esse olhar. E na mentoria agora, quando eu venho na mentoria, claro, antes passei por vários mestres, né, não só de teatro, como da dança, também fiz cinema, fiz televisão, enfim, várias situações aí. Fiz dança, enfim. É que quando chegou a mentoria agora para mim, chegou agora, falei assim, André, você poderia me dar aula? Me dar aula, assim, eu tenho vontade de me expressar melhor, ou para falar melhor no lugar, ou para ou fazer um podcast, ou no Instagram agora, assim. Só que quando eu vou olhar a mentoria... Fazer uma live, né? Fazer uma live, só que, assim, é diferente, né? Assim, eu não vou trabalhar só aí agora você imposta a voz aqui, agora você sobe a coluna, você respira, você toma água, as técnicas básicas que todo mundo dá. Não, eu vou entrar em você. Eu vou entrar em você como interpretação do ator, quanto dessa personagem que é a Suzy, né? Estou olhando agora, você está respirando, Suzy, né? Assim, como é que você respira, aonde você está, e você consegue entrar em outras situações de você poder se olhar e se respeitar, sabe? Assim, esse respeito, né? Então, é tipo não seria bem uma aula de autoconhecimento, mas sei lá, um conjunto de ações. É um conjunto de coisas, né? Porque se você sentar daqui na minha frente, assim, tudo bem, eu sei que você tem que fazer isso, mas aí a gente vai olhar, eu vou olhar que respiração não está, então a gente vai
pesquisar, a gente vai olhar mais profundamente o que é essa Porque respiração. não tem nada a ver com o que a gente ouve falar, com o que se fala muito de coach. Não é um trabalho de coach. Não é um tem trabalho nada de a ver coach, com não isso. tem nada a ver com isso. Muito bem. Né? Eu tive muitos problemas, desculpa a expressão, não é problemas, situações, como é que eu vou chamar isso? Até hoje eu não sei como é que eu chamo isso. Mas vamos à mentoria que se aproxima isso mais. Daí ajuda no psicológico. Porque assim, eu tenho que entrar numa situação como eu entro quando eu vou fazer uma personagem. Né? Assim, quando eu vou fazer uma personagem, a personagem não é o André, ela tem uma situação X, né? E assim, e ao mesmo tempo eu tenho que baixar o ego, porque eu não posso mandar nele, eu não posso, sabe? Então eu aprendo muito com ele. Então assim, a gente acaba olhando, porque sim, a Suzy não é André. E quem que é seu público nessa mentoria? São empresários, são pessoas que querem aprender a fazer são live? empresários, são jovens que também têm seus problemas ou depressão. Eu tenho senhoras, por exemplo, que agora também estão querendo também estar fazendo as suas lives e tudo mais, mas aí eu tenho que entrar em outras situações. Né? E às vezes, quando eu falo cura, né, eu acho perigoso esse nome no sentido, né? Mas, às vezes, as pessoas, se ela realmente vier nesse trabalho, ela realmente consegue resolver algumas coisas que estão ali. E que a minha proposta é esse respeito e a gente poder viver melhor. Algumas coisas pontuais. Exatamente, que não tem nada a ver, não sou psicólogo. Tá? E outra, eu tenho uma equipe de trabalho que, assim, que eu também, assim, eu vou beber nas fontes. Tá? Então, assim, eu vou beber nas fontes do psicólogo que vai vir comigo, olha, tem situações assim para resolver. Né? Eu tenho pessoas de projeto, eu tenho pessoas de empresa, então eu tenho as pessoas ali que me ajudam, eu não trabalho sozinho. Você falou uma vez, uma conversa que a gente teve num barzinho, tal, de uma viagem que você levou um casal justamente que estava passando por problemas, inclusive de saúde e tal, e que você usou essas técnicas de teatro, mais o conhecimento do local onde foram, que foi bem legal. Isso faz parte desse pacote de mentoria, entre aspas? Por exemplo, assim, quando alguma pessoa chega, ou que já fez o treinamento comigo, ou já fez uma mentoria comigo, ou já passou por uma palestra, um curso comigo, então, assim, tem pessoas que acabam me procurando por umas situações internas, né? E essas pessoas que me procuraram, isso foi uma coisa nova. Né? Foi um grupo de empresários e eu tinha uma situação que estava meio complicada eu falei assim, caramba, né? Como é que eu vou resolver isso? Então eu pensei, isso não é mentoria com o que me propuseram, isso não é mentoria, isso não é treinamento. Falei, cara, aí vem, né? Ainda eu vou usar a magia. Cara, eu preciso tirar essas pessoas do lugar, foi o que eu pensei, eu preciso tirar essas pessoas do lugar deles, levar para outro lugar, para que eles saiam da caixa, sabe? Sair da caixa, porque pessoas que estão ali, trabalham para caramba, lidam com situações super grossas, não só profissionais. Às vezes são pessoas que têm empresas em vários lugares, ou até fora do país, mas vai no lugar, por exemplo, vou lá em Maceió, mas eu não conheço Maceió, assim, eu volto para casa, né, as minhas... Fica só na empresa? Fica só na empresa, as coisas, as relações, aí relação com o filho, a relação com a esposa, a relação depois... Caraca, você se perde no meio do caminho. Né? E a gente se perde mesmo. Com certeza. E assim, eu sempre fico pensando que você, quando propõe isso, você está tirando a pessoa e levando ela para se encontrar, eliminando a internet, eliminando as redes sociais, eliminando tudo, certo? Eliminando absolutamente tudo. E calando a boca, às vezes. Para ela se ouvir. Para essas pessoas, eu pedi para uma das pessoas, inclusive, você tem que calar a boca. Que delícia, a gente falando, poder falar tem que calar a boca. Menina, você tem que calar a boca. Né? E olha para mim de vez em quando. Quando você não conseguir, eu vou fazer assim, ó. Aí fala, okay. Porque tem que aprender a ouvir. Porque para onde nós vamos agora, se você já não fala a língua, e se você vai perder, você vai perder pelo menos, no mínimo, 50% das informações que são extremamente importantes para você. Se você aprender a ouvir, as informações elas vão chegar mais ainda e você não vai estar.
E você faz tipo um roteiro, inclusive de viagem, essas coisas, tudo? E aí eu acabei fazendo... Isso foi uma coisa nova para mim. Né? Então, assim, era como se fosse meu treinamento, né? Levando para um lugar. Mas, claro, eu vou levar para um lugar onde eu confio. Né, onde eu tenho pessoas, né, assim, geralmente, como eu viajei muito, eu tenho as pessoas ali que eu confio, mais a equipe que eu vou pegar aqui, e vou vendo se as coisas vão dando certo. Né? Também tem essa, você vai vendo qual eu... Né? Então, assim, aí eu fiz o roteiro, faço projeto, vou para a pessoa que me ajuda a fazer projeto, passo o projeto para você, você aceita esse roteiro, né, para onde a gente vai, o que eu penso para trabalhar. Aí eu trabalho, vou para a agência de turismo, né, junto. Que propõe. Né, para fazer tudo com a minha coordenação, porque eu conheço o lugar, a forma, que hotel, porque eu sei, no seu caso, que hotel que você vai gostar, o que é que pode. Então, eu dou uma analisada. Mais a proteção do lugar, dependendo de onde vai, eu preciso de um motorista X, lugar X. Toda a logística. Eu faço toda a logística, porque eu preciso que isso aconteça exatamente. É um roteiro. Ele pode mudar? Ele pode mudar, mas eu preciso dessa segurança. Né? E esse roteiro eu fiz uma semana com o roteiro X e na outra semana eu fiz com roteiros que agora que vocês vão poder decidir também o que vocês querem. Entendi. E nesse caso eu até para médico eu levei, né? Sabe assim? Tratamento completo, a mentoria. Mas eles um autoconhecimento. É um autoconhecimento. Completo. Foram para lugares totalmente diferentes, conheceram pessoas totalmente diferentes, mas também tinha muita atenção. As pessoas foram muito atenciosas e viram coisas diferentes. E, realmente, eles estão bem. Que legal. Claro que tem que ter um pós aí. Né? Porque voltar para casa é você voltar para o que eu falo que é o lugar do crime. Mas, André, o que necessariamente essas pessoas, nesses grupos de mentoria que você tem trabalhado, estão buscando? Paz? Na realidade, assim, eles estão buscando... Na verdade, que as pessoas... É que é um grupo tão variado. Na verdade, assim, eu quero agora... Algumas pessoas é porque eu quero agora fazer um podcast, ou porque eu vou fazer agora, eu vou gravar para o Instagram, não sei o quê. Mas aí se debate com situações internas deles, né? Porque a gente mesmo, eu digo eu, fulanos e beltranos, né? A gente vai, e agora eu vou gravar, não consigo. Aí depois eu não sei o quê, aí meu coração bate. Aí eu vou procrastinar, eu vou não sei o quê. Aí vai... Caraca. Como vencer isso? Como vencer, né? Assim, ou, de repente, não é isso. Você encontra outros caminhos. Entendeu? E, assim, nesse caso desse público, que para mim foi fantástico, assim, foi numa palestra, num curso que eu fui dar, e eu fui falar, comecei com Hermann Hesse, Viva Seus Sonhos, não sei o quê. Aí olharam para mim a cena de viver os sonhos mesmos, né? De viver, na verdade. Para encerrar nossa conversa, para encerrar nossa conversa, se deixar, a gente fica aqui a noite inteira. Quais são os planos agora? Final do ano, do ano que vem? O que você está planejando aí nessa cabecinha maravilhosa? Você tem para onde? Por onde anda André? Para onde vai? Aonde vai André? Aonde vai André? Aonde vai André? Porque ele tem o Instagram por onde anda, então é para onde vai André? O André, esse período eu consegui ficar, inacreditável, eu consegui ficar quieto que eu digo, quando eu cheguei de viagem agora, e eu consegui, falei assim, agora, né? Eu deixei que as coisas, já fiz um monte de coisa, eu deixei que as coisas se assentassem para ver agora aonde vocês querem que eu vá. Né? O que eu faço? Porque se deixar... O universo, literalmente. O universo, literalmente. Aí... Já tem. Aí, eu vou fazer algumas parcerias com algumas pessoas de fora, né? Tanto com Madrid e Equador, para contar histórias. Né? Assim, eu conto histórias. Né? A partir mesmo isso que eu te falei da mentoria ou das viagens, isso é contar histórias. Sim. Né? Que é a partir desses encontros. Então, eu tenho algumas viagens para fazer. Tem o Brasil Extraordinário, né? Que também é a minha série que eu estou escrevendo. Né? Que o Brasil é um país que eu amo. E então, tem essa série que vai sair também, que eu estou escrevendo. E talvez volte, né? Tem que voltar a ser atuar, que eu estou falando. Né? Então, assim, tem essa proposta aí que talvez eu volte como atriz equatoriana, que a gente faça isso em Madrid. Enfim, então...
E as minhas mentorias. Ele fala assim, ai, talvez eu faça assim, né? Volte a ser ali em Madrid. Ali em Madrid, em Londrina, nada. Pois é, adoraria. Mas antes de finalizar isso, de vez em quando eu estava falando com uma amiga, ou pessoas que eu não conheço, então, porque depois em Paris, depois eu fui para Grécia. Caraca, mas é que minha vida foi desenrolando assim. Né? É mágico? É mágico. É fácil? Não é fácil também. Né? Assim, mas é o que foi saindo. Porque, por exemplo, eu vou para a Suíça, quando eu fui estudar na Suíça, ou eu fui dar uma aula lá, sai a França. Aí você vai para a França, sai a Itália. Aí você vai para a Itália, sai o Equador. Você tem que voltar com alguma coisa. Foi por isso que eu comecei perguntando por onde você andou e o que você mais gostou. Né? Que é o que você mais gostou nesse percurso todo? Olha, o Equador é um país que eu gosto muito. Ele me emociona, porque eu consegui fazer coisas muito legais e o povo andino, a cultura andina é muito rica. Eu acho que as pessoas têm que conhecer. Eu gosto muito da Suíça, porque a Suíça me recebeu muito bem, me abriu as portas do mundo, né? Que também me abriu. Né? E, assim, a Grécia eu gosto muito. Você gosta muito de tudo. Mas eu também gostaria. Mas eu amo o Brasil. Eu amo o Brasil. Que bom ouvir isso, né? Bom ouvir isso de alguém que conhece outras culturas, para a gente ter certeza que... Não, eu me sinto um privilegiado ser brasileiro com essa leva de artistas, de pessoas, de situação, para mim é um privilégio. Com certeza. Maravilhoso. Obrigada por sua participação, André. E a gente vai voltar num outro papo, outra Vamos vez. Falar da arte dos encontros, das historinhas. Vamos conversar mais outras vezes. Muito obrigada. Viu? Obrigado, amei. Obrigada, André. Adorei também. Volte sempre, tá bom? Para você que ficou com a gente até agora, muito obrigada pela audiência. Acesse olondrinense.com.br, curta, compartilhe, acione o sininho do O Londrinense Pod no YouTube. Siga o Londrinense no Spotify. Ouça todos os nossos podcasts que estão tanto no YouTube, quanto no Spotify, quanto no site olondrinense.com.br. Até a próxima. Até a próxima.